Olá, aqui é o professor Luiz de Sociologia para mais uma aula. Hoje sobre a inserção das mulheres no mercado de trabalho. Nessa aula a gente vai falar sobre a condição histórica da mulher, das mulheres na sociedade, a inserção da mulher no mercado de trabalho, como ocorreu, os reflexos da inserção da mulher no mercado de trabalho, as dificuldades que elas enfrentam e as reivindicações e conquistas das mulheres em relação ao trabalho. Começar falando sobre as condições históricas das mulheres, é importante falar que durante muito tempo teve uma divisão de tarefas na sociedade sobre os trabalhos entre homens e mulheres. Na nossa sociedade ocidental, em boa parte da história, as mulheres tiveram responsabilidade sobre uma responsabilidade unilateral, né? Só elas eram as principais responsáveis pelo cuidado do lar e pelo cuidado dos filhos. Alguns autores, alguns pesquisadores vão chamar isso de divisão sexual do trabalho, ou seja, a divisão do trabalho a partir dos sexos, masculino e feminino. Então, as mulheres, durante muito tempo, ficaram responsáveis pelos trabalhos domésticos, né? E algumas coisas, durante os séculos XIX, ou seja, 1800 e pouco, e do século XX, ou seja, 1900 e pouco, alteraram a participação das mulheres na sociedade. Coloquei três principais ali no slide, três principais pontos para a gente pensar sobre a posição social das mulheres na sociedade. Uma das coisas uma das primeiras coisas que a gente remete, que pensa, né, sobre a mudança da posição das mulheres na sociedade é o direito ao voto. Lembrando, né, nas aulas de história, antes do capitalismo a gente tinha o feudalismo, né, um sistema baseado nos feudos, na distribuição de terra, na distribuição de terras chamadas, essas terras chamadas de feudos, né, controladas pela nobreza, pelo clero, pelo rei. E a partir de algumas mudanças na sociedade, a Revolução Francesa, a Revolução Americana, a Revolução Industrial, entre outras, a sociedade passou de um sistema feudalista para um sistema capitalista. Nesse sistema a gente tem a democracia indireta ou a democracia representativa. O que significa isso? A gente não toma as decisões diretamente. A gente elege representantes e esses representantes vão decidir as leis, os gastos públicos, entre outras coisas, ou, em resumo, vão decidir a condução da sociedade. Né? E nessa mudança da, democracia, da monarquia para a democracia representativa, veio o direito ao voto, né? Votar nos representantes. Nem na história da democracia representativa, nem todas as pessoas tinham direito ao voto. A gente pode colocar, por exemplo, a condição das pessoas que estavam em situação de escravidão, né, ou as mulheres, e também entre até os próprios homens livres, ou seja, homens que não eram escravizados, tinha uma divisão de direito ao voto a partir da propriedade. Somente alguns homens poderiam votar a partir da comprovação de uma certa quantidade de propriedades ou bens. Com o avanço do direito ao voto para todas as pessoas, a universalização, ou seja, tornar universal o voto, também veio a discussão sobre estender esse direito ao voto para as mulheres. No Brasil, a gente tem as mulheres começam a votar, a ter o direito ao voto na década de 30, 1930. Em outros países, por exemplo, países da Europa, esse direito veio só depois da Segunda Guerra Mundial. Lembrando que a Segunda Guerra Mundial acaba em 45. Ou seja, essa luta pelo direito ao voto foi muito característica do século XX, início do século XX, que era considerado o movimento sufragista, né, do sufrágio universal, do direito ao voto às mulheres. Uma das imagens ali, né, as mulheres fazendo uma manifestação, uma ilustração de uma manifestação de mulheres é, pedindo, se manifestando na sociedade em prol do direito ao voto feminino. O segundo ponto ali, que está no slide, é o de anticoncepcionais. O que significa isso? Né? Na segunda metade do século XX, ou seja, 1950 para frente, houve um avanço na indústria farmacêutica, na indústria química, na medicina, sobre os métodos anticoncepcionais. Isso vocês já devem ter visto nas aulas de biologia. Tem vários métodos anticoncepcionais e eles começaram a serem desenvolvidos mais recentemente. Na história da humanidade, né? Ou seja, a partir do século XX. Né? E o que isso altera na condição das mulheres na sociedade?
elas têm um maior controle biológico, um maior controle sobre o seu próprio corpo. Ou seja, elas conseguem ter programar ou se planejar em relação a uma gravidez com uma maior precisão. Claro, ainda não há 100% de eficácia, ou não há 100% de controle. Mas as mulheres começam a ter um maior controle sobre o seu corpo, sobre quando iniciar uma gravidez, se iniciar uma gravidez, e isso faz com que tenha uma outra condição das mulheres na sociedade. Ou seja, elas começam a se programar e começam a se programar o seu próprio planejamento da sua vida e começam a ter uma outra perspectiva em relação à sociedade. Permite que as mulheres comecem a iniciar outros planos sem interrupção gerada pela gravidez. E outro ponto são os direitos trabalhistas. Quando as mulheres se inserem no mercado de trabalho, que a gente vai ver mais para frente, a gente percebe que as mulheres têm condições especiais, condições próprias das mulheres, como a gravidez, que faz com que exista que a necessidade de que exista leis trabalhistas específicas para as mulheres, como a licença maternidade. Sobre a inserção da mulher no mercado de trabalho, a gente, como eu tinha comentado, as mulheres por muito tempo ficaram responsáveis pelo lar, né? Enquanto que os homens trabalhavam fora, vamos dizer assim, trabalhavam, exerciam algumas atividades no mercado de trabalho. Isso começou a mudar e a ser inserido as mulheres no mercado de trabalho, e tem algumas situações que favoreceu com que as mulheres participassem das atividades econômicas da sociedade. Uma delas ali é que quando começou a Revolução Industrial, começou a contratação das pessoas na indústria, a maioria homens, os homens, o salário deles sustentava a casa, ou seja, a mulher e os filhos. A partir do momento que se tem uma maior demanda na indústria, percebe-se também que as mulheres elas não precisariam de um salário equiparado ao do homem. Não precisava um salário igual, porque o homem já sustentava, pensando, lógico, nessa estrutura de família nuclear, em que existe o marido, a esposa e os filhos, pensando que o homem sustentaria a casa, a mulher não teria uma necessidade de um salário igual ao do homem, já que o homem já provém boa parte ou totalmente o sustento da casa. Ou seja, a partir desse momento começam a ser inseridas as mulheres no mercado de trabalho por elas terem um salário mais baixo, assim como de crianças, quando haviam crianças na produção das indústrias. Era muito comum no século XVII, no século XVIII, no século XIX, a participação de crianças nas atividades industriais. Crianças e mulheres ganhavam então crianças e mulheres ganhavam um salário mais baixo, e isso atraía a contratação dessas pessoas. O segundo momento também que favorece a inserção das mulheres no mercado de trabalho são os momentos de guerra. E daí esse cartaz ali no slide dessa mulher falando "We can do it", justamente, hoje em dia ele foi ressignificado, é um símbolo da luta das mulheres, mas originalmente ele foi criado na Segunda Guerra Mundial, um cartaz de uma indústria dos Estados Unidos, chamando as mulheres para trabalharem, já que os homens na Segunda Guerra Mundial nos Estados Unidos, lembrando que os Estados Unidos participam da Segunda Guerra Mundial, os homens estão, uma boa parte dos homens está condicionada ou está relacionada às atividades militares, tanto na questão do combate, mas também toda a questão de logística, a questão da manutenção da estrutura militar nos Estados Unidos. Não só nos Estados Unidos, mas também em outros países. Mas no caso, esse cartaz é um cartaz dos Estados Unidos naquela época, da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, as mulheres, a partir do momento que há guerras, os homens começam a se dedicar a atividades militares, da estrutura militar, do exército, treinamento, combate, logística, entre outras coisas, e as mulheres, e há um espaço no mercado de trabalho, e as mulheres ocupam esse espaço. No caso do cartaz, é quase uma convocação, chamando as mulheres para participar da indústria, continuar a economia, fazer com que a economia continue suas atividades
e dando suporte à guerra. O terceiro ponto é sobre o aumento da escolaridade. A gente também tem, a partir da mudança do feudalismo para o capitalismo, uma maior escolarização da população. Em determinados momentos também, estendido a escolarização, o direito à escola, as pessoas. Em um primeiro momento, as mulheres não participam da escola, não há um grande incentivo às mulheres para participar das atividades escolares, para ir para a escola. Em determinado momento, isso muda e as mulheres começam, com mais frequência, em maior quantidade, a participar das escolas, a irem às escolas. Isso faz com que isso aumente a escolaridade das mulheres e torne mais propenso as mulheres a participarem do mercado de trabalho, já que agora elas têm elas compõem uma força de trabalho escolarizada, ou seja, profissionalizada. Esse estudo, na intenção de colocar esse estudo, né, em favor da produção econômica. Um dos reflexos da inserção das mulheres no mercado de trabalho, alguns deles, né, primeiro, a diminuição da natalidade, que tem a ver com a criação dos anticoncepcionais, né, o desenvolvimento, o aprimoramento dos anticoncepcionais. As mulheres agora, né, dedicam parte do seu tempo às atividades econômicas, ao trabalho fora de casa. Isso faz com que se reduza a dedicação ou se reduza os planos, enfim, a sua atividade doméstica. Ou seja, se começa a ter um foco, né, se começa a ter um foco para fora da casa, para fora das atividades domésticas, e isso implica também na diminuição da natalidade. Outro ponto, né, do reflexo da inserção da mulher no mercado de trabalho as vendas de eletrodomésticos, o desenvolvimento de eletrodomésticos, ou seja, equipamentos tecnológicos que facilitem as atividades domésticas, já que agora a mulher trabalha fora de casa e dedica menos tempo para as atividades domésticas. E ali tem um cartaz próximo da década de 50, né, com alguns equipamentos. Ele tem ali um liquidificador, um rádio, enfim, uma enceradeira, ou seja, equipamentos que ajudam nas atividades domésticas, que facilitam o trabalho. Enfim, e o cartaz, inclusive, está voltado para a mulher. Nessa ideia de uma mulher, uma ideia moderna da mulher que já trabalha fora de casa e que necessita desses equipamentos para conduzir suas atividades domésticas. Ainda focado as atividades domésticas como responsabilidade das mulheres, tanto que o cartaz ele se destina ao público feminino. E também outro reflexo da inserção das mulheres no mercado de trabalho é a emancipação econômica. Antes, as mulheres elas estavam dependentes dos homens, no sentido que, quando a mulher não trabalha fora de casa, ela está dependente de um homem, e um homem significa tanto o seu marido, mas também as mulheres que não estão casadas, né? Elas, independente dos pais, ou dos irmãos, ou dos filhos, já que suas atividades são focadas nas atividades domésticas, não remuneradas. Então, para garantir o seu sustento, ela precisaria de um suporte de um homem para manter suas necessidades. Um homem que tenha uma atividade econômica remunerada. Com a mulher participando no mercado de trabalho e conquistando e garantindo seu salário, ela garante, ou parcialmente ou totalmente, que ela não dependa desse salário do homem. Uma das dificuldades, né, como a gente já comentou aqui no vídeo, algumas das dificuldades das mulheres que trabalham fora, que estão inseridas no mercado de trabalho, é responsabilidade pelo lar, responsabilidade pelos filhos. Porque isso, historicamente, as mulheres tiveram essa responsabilidade das atividades domésticas e, né, quando elas são inseridas no mercado de trabalho, começam a trabalhar fora, começam a trabalhar em atividades remuneradas, fora de casa, e essas responsabilidades ainda permanecem, né, ainda tem a concepção de que essas atividades são responsabilidade das mulheres. Então ali está colocado no slide responsabilidade unilateral. Unilateral vem de um lado só, enfim. Também outras dificuldades são a gestação durante o trabalho,
e o preconceito ou as questões que se colocam no mercado de trabalho, de que a mulher tem a gestação, até mesmo antes da conquista da licença maternidade, que a mulher deveria se ausentar do trabalho a partir da gestação, e isso afetaria ou implicaria dificuldades, né, de a mulher conseguisse permanecer no mercado de trabalho. Além disso, o assédio moral, físico e sexual, e também a desigualdade de salários, que também a gente já comentou aqui. Uma das charges, ali no slide tem a charge, tentando ilustrar essas atividades, conciliando a mulher conciliando suas tarefas domésticas com as atividades fora de casa, as atividades no mercado de trabalho, as atividades remuneradas. E algumas das reivindicações, alguns dos avanços que se teve das mulheres a partir da inserção no mercado de trabalho, algumas mudanças que se teve na sociedade, foram a criação de instrumentos que fizessem com que as mulheres não tivessem só a responsabilidade das atividades domésticas, que essas atividades domésticas saíssem do lar, ou saíssem da responsabilidade unilateral da mulher e fosse uma responsabilidade coletiva, uma responsabilidade da sociedade. Né? Uma delas é a criação de creches, por exemplo, em que a criação dos filhos não é só o cuidado, a educação dos filhos não é só a responsabilidade da mulher, mas de toda a sociedade. Né? Além da coletivização de algumas tarefas, a criação de lavanderias, restaurantes, coisas que fazem com que não há necessidade de que essas atividades sejam exercidas dentro do lar, mas que seja levado para fora. Além disso, a licença maternidade, como a gente já comentou, que em alguns países muda, né? O prazo aqui no Brasil costuma-se usar tem a licença maternidade de 180 dias, que é 6 meses. Né? Além disso, a reivindicação, né, pela igualdade salarial, que homens e mulheres ainda têm salários desiguais, e a luta para que as mulheres tenham um salário equiparado ao do homem. Né? Além disso, a ideia de aposentadoria antecipada, pensando já nas atividades, né, na dupla e tripla jornada das mulheres, que as mulheres, além de fazerem as atividades fora de casa, as atividades no mercado de trabalho, elas, além disso, fazem as atividades domésticas. Né? Ou seja, há uma sobrecarga de trabalho. Além disso, também falando sobre a ideia de emancipação econômica, a ideia de pensão em caso de divórcio. Né? Ou seja, quando o homem se separa da mulher, ela pode receber um salário a partir a partir da separação. O homem continuaria sustentando a mulher. A ideia é a seguinte, né? Lembrando que o divórcio no Brasil ele foi instituído na década de 60, ou seja, antes de 1960, não se tinha a ideia de divórcio. As pessoas não poderiam se separar legalmente. Isso, com a lei do divórcio, as pessoas agora podem se separar, caso queiram assim, as pessoas casadas podem se separar, mas ainda havia um empecilho de que, se as mulheres são sustentadas pelos homens, e seus filhos também, né, em caso de divórcio ela não teria mais esse sustento. Ou seja, a sua condição econômica impediria ela de se separar do seu marido, né, em caso que ela assim desejasse. Né? A ideia de pensão em caso de divórcio justamente vem para facilitar, vamos dizer assim, ou permitir com que a mulher tenha seu poder de decisão se permanece casada ou não. Justamente que também na ideia de que quando a mulher se dedica às tarefas domésticas, ela se afasta do mercado de trabalho para se dedicar ao cuidado dos filhos e da casa. Isso faz com que, depois de um certo tempo, ela tenha uma dificuldade para se inserir de novo no mercado de trabalho, ou até mesmo uma impossibilidade. Ela não consegue arranjar emprego depois de ter ficado afastada do mercado de trabalho. Essa é a ideia da pensão. Aqui eu coloquei algumas imagens elaboradas, é um gráfico, são dois gráficos, esse e o próximo, são dois gráficos elaborados pelo DIEESE, que é o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. São alguns dados sobre a inserção da mulher no mercado de trabalho no Brasil. Esses dados são atuais. Alguns dados sobre a diferença de rendimento nos estados, como ali no canto direito inferior, os afazeres domésticos, a questão da aposentadoria, o desemprego, que nas mulheres a porcentagem é maior, entre outros dados. Vou deixar aqui um tempo para vocês darem uma olhada.
Também nesse outro slide, também elaborado pelo Diese, mais alguns dados sobre a inserção das mulheres no mercado de trabalho. Também vou deixar um tempo para vocês darem uma olhada, se quiserem dar pausar, para darem uma olhada nesses dados. E para a aula de hoje é isso. Até a próxima aula.